Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro, já me conhecem, né? Vamos conversar hoje sobre direito de trabalho. Em especial hoje, vamos conversar um pouco sobre contrato de trabalho, uma matéria importantíssima. E vamos bater um papo hoje aqui, né? Em algumas aulas, não serão apenas uma aula, teremos algumas aulas explicando. Esse primeiro módulo aqui, essa primeira parte, é só sobre o aspecto geral, tá bom? E depois, nas demais aulas, vou começar a falar em contrato por espécie. Por exemplo, contrato de experiência, contrato intermitente, entre outros contratos. Tudo bem? Mas vamos lá então, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Contrato de trabalho, né? Onde se inicia-se a relação de emprego. Quando você pensa em contrato de trabalho, tem que deixar muito claro um ponto muito importante, que às vezes o aluno acaba confundindo. É uma coisa boba, uma coisa simples, mas acaba confundindo. Ó, o que é o seguinte: contrato de trabalho é uma coisa e carteira de trabalho é outra. Deixo bem claro isso, tá? O contrato de trabalho é um contrato, pura e simplesmente, entre o empregador e o empregado realizam um ato. Nesse contrato de trabalho vai ser fixado, né, a hora de trabalho, perfeito? O salário, né, e mais cláusulas contratuais. Este é um contrato. A carteira de trabalho é outra coisa. Por favor, não vai confundir. A carteira de trabalho é para identificação. O momento que começou a jornada, até o salário. Mas as cláusulas estipuladas estão no contrato. Muito comum aí no ramo da advocacia, às vezes, né, o aluno, o próprio empregado se confundir. Fala assim, ó, eu quero a sua carteira de trabalho. Consegue me trazer? Ele vai lá, né, e traz o contrato. Eu peço, ó, eu quero o contrato. Ele acaba trazendo a carteira de trabalho. Desta forma, fica bem claro, tá? Contrato de trabalho é o que foi estipulado entre as partes. Pode ser verbal, pode ser por escrito, mas é o que foi estipulado pelas partes. João, trabalha comigo das 6 às 15 horas, às 14 horas. Esse é o contrato de trabalho. Não tem nada a ver com carteira de trabalho. Beleza? Deixo bem claro esse ponto antes de começar a aula. É uma coisa simples, mas acaba muitas vezes o aluno se equivocando. Tá bom? Bom, vamos lá então, né? Nossa carteira de trabalho, né? Desculpa, carteira de trabalho não, até o professor está se confundindo aqui. Nosso contrato de trabalho. O que vem a ser esse contrato? Bom, eu comecei aqui, né, com aspectos gerais, né? Coloquei aqui, ó, nosso material, diz lá, ó, contrato de trabalho é um negócio jurídico de índole não solene, ou seja, a lei não exige formalidades essencial para seu surgimento, seu nascimento. Eis a origem do contrato de realidade. O princípio da primazia da realidade encontra-se na informalidade, no pacto trabalhista, a pilantra de sua sustentação. O que é isso aqui, ó? Vamos por parte. Veja, o nosso contrato de trabalho não tem algo pré-estipulado, não tem uma formalidade no seu surgimento. Desta forma, o contrato de trabalho pode surgir de forma verbal ou de forma escrita. Não tem um formato, ó. Pensa comigo lá no direito civil. Quando eu falo em contrato, por exemplo, de compra e venda, tem as suas formalidades. Aqui não tem qualquer formalidade. As partes, empregado e empregador, vão simplesmente regulamentar entre si. Não tem formalidade. Eu vou lá e coloco lá a cláusula. Professor, mas tem que ter um papel especial? Tem que ter as cláusulas? Tem que ter algum ponto? Não, não precisa. Simplesmente basta você ir lá e realizar o seu contrato e fazer, tá? Por exemplo, num simples papel, digitado ou até mesmo verbal. E é muito comum o contrato de forma verbal. Já vou falar um pouco com vocês aqui, né, que ele pode ser feito de forma verbal, por escrita, terminado ou indeterminado. Já vou começar. Mas vamos por parte. Inicialmente, então, tá? Já falamos aqui. Carteira de trabalho é diferente do contrato de trabalho. O contrato de trabalho não tem qualquer solenidade. Ele pode ser feito de qualquer formato. E aí fica o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que é esse princípio da primazia da realidade sobre a forma? Esse princípio fala o seguinte: o que vale mesmo é a realidade e não a forma. Por exemplo, coloquei no meu contrato que eu trabalho das 8 às 18. Está no contrato.
Só que constantemente eu trabalho até as 20, até as 21 horas, 22 horas. Professor, dessa forma, né, nesse ponto então tá errado, né? Porque no contrato tá até as 18, eu trabalho até as 20 horas, e aí? Primazia da realidade sobre a forma. A realidade passa a forma, o que está no contrato de trabalho. Tranquilo? Na paz aí, tudo certo? Continuando aqui então. Conceito, né? Adoro a questão de conceito. Diz lá, ó. O próprio artigo 442 da CLT, né, quando começa a falar do contrato de trabalho, ele já apresenta o que vem a ser, né, esse contrato individual. Diz lá, o contrato individual de trabalho... Opa, perdão, passei aqui. Voltando. Tá lá, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, o contrato individual de trabalho é o acordo de vontades, tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa física, denominado empregado, compreende-se mediante o pagamento de uma contraprestação, o salário, e a prestação de trabalho não eventual e subordinado em proveito de outra pessoa física ou jurídica, denominada empregador. Então, aqui comigo, ó. Temos aqui o conceito inicial, tá? Então, o contrato é realmente uma pactuação entre uma parte, o empregador, né, que vai, como regra geral, ter a obrigação de pagar o salário, e a outra parte, o empregado, que é uma parte, né, que tem habitualidade, onerosidade, pessoalidade, subordinação, que vai prestar o serviço para essa outra parte. E ali, nesse contrato, vai ficar estipulado as obrigações das partes neste caso. Tranquilo? Bom, tem outros conceitos aqui para vocês, ó. Outro conceito do nosso doutrinador Delgado, ele fala o seguinte, ó, a definição do contrato de trabalho não foge a essa regra, identificados seus elementos, componentes e laço que os mantém integrados. Então, é lá, os laços que mantêm integrados. Define-se o contrato de trabalho como negócio jurídico expresso ou tácito, mediante o qual uma pessoa natural obriga-se perante a pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado a uma prestação pessoal não eventual, subordinada e onerosa. Aqui ainda, ó, diz aqui ainda, ó, tem um outro conceito do doutrinador Arnaldo, tá lá, ó, no Brasil, tende em conta o disposto do artigo 2º, artigo 3º da CLT, o contrato individual de trabalho pode ser definido como negócio jurídico, em virtude do qual um trabalhador obriga-se a prestar pessoalmente serviços não eventual à pessoa física ou jurídica subordinado ao seu poder de comando dele recebendo salário ajustado. Então, ó, veja, tanto esses dois doutrinadores que temos aqui, é muito claro um ponto. Tá? A relação de emprego. Não, relação de emprego lá, artigo 3º da CLT. Para ter uma relação de emprego, tem que ser de forma habitual, onerosa, pessoal, pessoa física e com subordinação. Esse ente, esse indivíduo, se obriga a prestar o serviço para o empregador, mediante salário. E nesse contrato de trabalho vai ficar estipulado tudo. Tudo. Como assim, professor? Tudo. Vai ficar estipulado as horas de trabalho, o salário, as obrigações. Tá? Por exemplo, professor, e se eu quebrar alguma coisa na minha empresa? Eu sou responsável por quebrar alguma coisa na empresa? Sim. Né? Você é responsável? Sim. Se for de forma dolosa ou culposa? Dolosa, com certeza. E culposa? Culposa irá depender se tiver uma cláusula contratual. Se tiver no contrato, ó, existindo o seu empregado realizar a quebra de algum objeto na empresa, será descontado sua folha de pagamento. Tá certo isso? Tá. Eu pactuei tal parte. Dessa forma, eu aceitei. Perfeito? Ah, o meu salário é de R$1.000. Professor, é muito baixo R$1.000. Mas, meu querido, você pactuou esse contrato. Professor, tá no meu contrato que eu tenho que trabalhar das 6 até as 2 horas. 6 da manhã até as 14 horas. É um horário de trabalho. Opa, legal. Professor, mas acordar cedo, 6 da manhã é um sofrimento danado. Eu não estou conseguindo acordar. E meu empregador agora me deu uma justa causa, por desídia. Constantemente eu chego atrasado nesse um ano, cheguei atrasado várias vezes. Ele me deu dispensa por justa causa. Tá certo?
Tá, ué. Você pactuou, você se obrigou a chegar naquele horário. Se você não chegou, nada mais justo, então, que o empregador te dê uma justa causa por esse motivo. Lógico, né? Um único dia de atraso não caracteriza justa causa. Mas, todavia, entretanto, né? Várias reincidências, vários atos praticados, pode causar esta justa causa. Perfeito? Mas eu queria deixar bem claro aqui esses três conceitos, tá? No contrato de trabalho está estipulada as suas obrigações, tanto empregado como empregador. Quais são as minhas obrigações? Vai estar no seu contrato de trabalho. Professor, mas se não tem formalidade, ele pode ser feito de forma verbal? Pode, nada impede ser realizado de forma verbal. Mas veja, lógico, eu sempre indico, né, falo, realize de forma escrita, para ficar documentada tal prestação, para não evitar qualquer dor de cabeça. Está lá o horário, está lá o salário, está lá todos os pontos certinhos, né, os adicionais por viagens, todos os pontos estão estipulados no contrato de trabalho neste caso. Tranquilo? Mas lógico, professor, mas eu posso ir contra a legislação trabalhista? Não, né? O meu empregador colocou uma cláusula contratual que vai me pagar somente 20% de horas extras. Horas extras, que é 50%, conforme o artigo 71 da CLT. Ele pode fazer isso? Lógico que não, né? Essa é uma pactuação entre as partes. Agora, se eu for contra a legislação trabalhista, ou constitucional, ou legislação assim, contra o nosso ordenamento jurídico, pronto, essa cláusula não tem qualquer validade neste caso. Por exemplo, vou trabalhar, está lá no contrato de trabalho, para trabalhar das 8 até as 22 horas. Meu Deus do céu, né? Quase um trabalho escravo. Posso? Lógico que não. Perfeito? Vamos lá então, continuando aqui, Então, o próprio artigo 443 diz lá, tá lá, contrato individual de trabalho poderá ser de acordo tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Novamente, esse está no artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordo tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou prazo indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente, um ponto da reforma trabalhista. Então aqui, veja, é amplo, é bem amplo o contrato de trabalho. Ele pode ser verbal, pode ser tácito, pode ser expresso, pode ser por prazo indeterminado, ou pode ser por prazo determinado, ou pode ser até por contrato intermitente, que foi apresentado pela reforma trabalhista, que também vamos conversar um pouco ao longo dessas aulas. Perfeito? Então, temos essas várias modalidades de contrato, vamos conversar uma por uma, mas por enquanto, vamos por parte, estamos ainda no aspecto geral do contrato de trabalho. Ok? Continuando lá, meus queridos, meus nobres amigos, olá! Há casos em que a lei trabalhista exige formalidade escrita? Olha, até existe, tá? Alguns contratos têm uma formalidade que tem que ser de forma escrita. Por exemplo, os atletas profissionais, os contratos de aprendizagem, os contratos temporários, né? Então, nesse caso, retira a informalidade no contrato de trabalho, visto que sua existência continua prescindindo de formalidade. A ausência da formalidade prescrita pode afetar a natureza essencial do pacto, mas jamais eliminar a possibilidade de vínculo empregatício a ser reconhecido. Então é o seguinte, regra geral, né? Não existe contrato de trabalho por prazo, né? Melhor, repetindo aqui, né? O contrato não tem qualquer formalidade, ele pode ser escrito ou verbal, beleza? Mas tem alguns contratos que exigem uma formalidade. Quais são eles? Por exemplo, tem vários. Coloquei aqui, os atletas profissionais tem que ser sempre de forma escrita. O contrato temporário, sempre de forma escrita. O contrato também, né, de aprendizagem, sempre de forma escrita. Por quê? Nosso legislador, por bem, fez isso de forma escrita para ter validade daquele contrato. Porque, imagina um aprendiz, dos 14 aos 24 anos. É um rapaz, é o primeiro emprego. Se for verbal, acaba ficando meio ruim, não fica? Então, assim, se está documentado, está correto. E dessa forma, vai ter o vínculo empregatício. Fica uma dúvida. Professor, contratei um aprendiz. Não fiz o contrato por prazo, não fiz o contrato escrito. E agora?
Me ferrei? Não. Vai ter o vínculo empregatício? Normal. Existirá o vínculo? Normal, tá? Não é porque, não fiz o contrato escrito, não tem vínculo. Tem vínculo sim, tá? Tem vínculo sim, neste caso, este contrato. Perfeito? Então, alguns contratos aí exigem essa formalidade. Então, assim, regra geral, não tem qualquer formalidade. Exceções, por exemplo, aprendiz, temporário, até o estagiário. Né? O estagiário é um exemplo de contrato de forma escrita, que tem que ser de forma escrita, tem essa formalidade. Se a lei não pede, não exige, não tem necessidade de ser por forma escrita. Beleza? Continuando aqui, meus amigos. Fundamento legal, né? Onde está estipulado, professor, o contrato individual de trabalho? Lá nos artigos 442 até o artigo 456 da CLT, tá? Só neles? Não, tá? Temos várias leis ao longo do nosso ordenamento jurídico que também apresentam contrato, outros tipos de contrato, tá? Então, a regra está nesses artigos 442 até o 456A da CLT. Mas temos várias leis esparsas que também vamos analisar que estipula regras do contrato. Por exemplo, o contrato temporário, tem uma lei específica, tá? Ou o contrato do atleta profissional, Lei Pelé, temos uma lei específica. Então, temos várias outras leis regulamentando tal tema. Continuando aqui, ó. Então tá lá, ó, novamente. O acordo individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não exige vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre os somadores de serviços daquela. Então tá lá, ó, o 442, né, que é o nosso primeiro artigo praticamente, olha isso lá, ó, o contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso. E além disso, o parágrafo único coloca uma ressalva. Fala o seguinte, nas cooperativas, tá? Não tem vínculo empregatício com o associado. Não é quem trabalha na cooperativa, mas se eu sou um associado, por exemplo, eu sou associado da Coamo, sei lá, da Coagel, né? Tem uma associação de táxi, tá? Eu sou empregado? Não sou empregado. Não tem qualquer vínculo empregatício. Lógico, um agrônomo, por exemplo, que trabalha nessa associação, ele vai ter vínculo empregatício? Lógico que vai. Então veja, pessoal, que a nossa CLT é um pouco confusa, diga assim, né? Confusa não. Vários artigos meio desconexos, né? Eu sempre brinco assim, eu pego o Código Penal, por exemplo, ele segue uma norma certinho. A CLT não, ela tem vários artigos. Por quê? Tem vários artigos, né, que acaba misturando um pouco. Por exemplo, aqui, ó, no tópico contrato de trabalho, ele fala um pouco sobre a associação, que não tem vínculo empregatício. Tá? Então, veja que a CLT muitas vezes ela faz essa bagunça aqui, porque logicamente a CLT é uma compilação, é uma coxa de retalhos aqui que foi sendo emendada ao longo dos últimos tempos, né? Perfeito? Continuando aqui, ó. Então tá lá, ó. Exigência de experiência, o artigo 442 da CLT. Para fins de contratação, o empregador não existirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então, comigo aqui, ó. Professor, o artigo 442A, ele fala o seguinte, tá? Contrato, né? Eu posso solicitar uma experiência, eu como empregador, de 2, 3 anos? Não. Experiência é no máximo 6 meses, tá? Por que isso? Essa legislação é um pouco nova, né? Ela fala o seguinte, que, imagine você, primeiro emprego, não tem experiência, ou tem pouca experiência, tá? E aí ele não conseguia achar emprego. Não conseguia porque tinha que ficar 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Desta forma, com base na nossa legislação, com base no artigo 442A da CLT, basta somente a existência de 6 meses de experiência. O empregador não pode pedir mais do que 6 meses de experiência em mais de uma empresa. Chega lá, você é o João? Sim. Quanto tempo você trabalhou? Trabalhei 6 meses. Isso é experiência, 6 meses só? Lógico que é, na legislação. 6 meses já é experiência sim. Tá bom? Então não adianta pedir, não, a minha experiência tem que ser no mínimo, o empregador fala, o burguês capitalista, no mínimo eu quero 12 meses. Não, cara, 6 meses já é o suficiente para a experiência, não vem pedir mais nada. Tranquilo?
Continuando aqui então. Contrato do autônomo. Esse tema aqui polêmico. Tô seguindo os artigos, tá? 442B. Olha, esse tema aqui é polêmico. Foi apresentado pela Reforma Trabalhista. A Reforma Trabalhista apresentou esse tema aqui, ó. Olha só que polêmico. A contratação de autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de emprego previsto no artigo 3º da consolidação da nossa CLT. Olha só, eu vou até respirar um pouco aqui para conversar sobre esse artigo. Artigo polêmico, artigo doutrinadores, corrente majoritária, odeio esse artigo. Dizem que é inconstitucional, dizem que vai ser certo, que vai ser inconstitucional. Mas bom, vamos começar por parte. A reforma trabalhista, apresentada agora recentemente, né, faz uns 2 anos da reforma trabalhista, ela apresentou o texto aqui do 442, do 442B, desculpa. E lá ele falou o seguinte, ó, o autônomo, tá, por mais que tenha requisitos, presente os requisitos do artigo 3º, não terá vínculo empregatício. É isso mesmo, pessoal. Ó, veja bem, o autônomo que trabalhar em uma empresa, um escritório ou algo assim, que está presente os requisitos do artigo 3º, quais são eles? Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, subordinação, presente os 5 requisitos, não terá vínculo empregatício. Veja bem, então, professor, se eu trabalhar de forma habitual, todos os dias, certinho, né? Trabalhar, receber salário, eu tenho vínculo empregatício? Olha, antes da reforma, teria. Após a reforma, você não tem vínculo empregatício. Nem que de forma exclusiva ou não exclusiva, tá? Eu não vou ter vínculo empregatício. Antes da reforma, como é que era? Muito simples. Se eu fizesse um contrato de autônomo, fraudulento, tá? Colocasse assim, ó, o cara trabalha tal, vai trabalhar de forma quando ele bem entender, vai trabalhar de tal horário, né? Não tem, é autônomo, trabalha quando ele bem entender. Fiz um contrato com ele, contrato civil, contrato com ele, registrei lá. E aí, ele vem de forma habitual, de forma onerosa, pessoal, subordinação, tudo isso. Opa, então é empregado, não é, professor? Não é empregado. O artigo 442B fala que esse cara, mesmo presente os requisitos do artigo 3º, ele não será considerado empregado. Perfeito? Professor, tem uma polêmica, hein? Muito polêmico. Tá? Hoje a doutrina esmaga esse artigo aqui, mas por enquanto ele ainda está em vigor, né? Até a gravação dessa aula aqui, ele está em vigor ainda. E coloca lá que o autônomo não tem vínculo empregatício, em que pese a existência da relação de emprego, ainda assim não tem vínculo. Tranquilo? Pesado, né? Mas é assim. Vamos lá, continuando então, tá? Seguindo aqui. Mudança de propriedade. Professor, e se mudar a propriedade, né? Mudou os donos da empresa, o que ocorre? Lá no artigo 448 vai responder essa pergunta para você. Diz lá, ó, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, olha lá, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então comigo aqui, ó, até peguei uma aguinha aqui, ó. Depois de passar esse tema polêmico aqui do contrato autônomo, tive que pegar uma aguinha para se acalmar. É o seguinte, professor, e se a minha empresa mudou a propriedade da minha empresa? Pense na empresa, né? Empresa X, empresa B, empresa marketing, qualquer empresa lá que você trabalha. Mudou o dono. Outra pessoa comprou aquela empresa. E agora, professor? Vai mudar meu contrato de trabalho? Vou reduzir salário? Muda? Não muda nada. Seu contrato permanece intacto, tá? Quando o João comprou essa empresa, ele comprou a parte física e também os empregados. Tá lá, irá continuar igual. Não reduz salário, eu não perco direito, não altera em nada o meu contrato.
Perfeito? Então fique atento também a esse aspecto, que cai muitas vezes para a do OAB, tá? Então a compra, sim, se a empresa A vende para B, meu contrato permanece igualzinho, não muda em nada. Ok? Na sequência, meus colegas, falência, concordata ou dissolução da empresa. Tá lá, ó. O direito oriundo da existência de contrato por trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Tá lá, na falência considerando créditos privilegiados, a totalidade dos salários devidos ao empregado, a totalidade das indenizações a que tiver direito. Então tá lá. Ele fala um pouquinho aqui, veja bem, novamente, né? Veja como a CLT é meio bagunçada. Estou seguindo aqui os artigos, praticamente 449, meio bagunçado. Então, no caso de falência, os meus créditos têm um privilégio em relação aos demais créditos. Já ouviram falar sobre isso, né? Provavelmente sim. Né? Na questão empresarial, teve a falência da empresa. Beleza. Quem que a empresa vai pagar primeiro? Os créditos, como regra geral, né? Os créditos trabalhistas são os créditos que vão ser arcados inicialmente pelo empregador. Tranquilo? Simples aqui, né? Então vamos lá. Características do contrato de trabalho. Quais são as características do contrato de trabalho? Veja, a doutrina, né, coloca esses aqui como as características do contrato de trabalho, tá? Privado, sinalagmático, consensual, instituto persona, tratado sucessivo, de atividade, oneroso, dotado de autoridade, contrato complexo. Então veja, a doutrina aqui coloca várias, como é que se pode dizer assim, várias espécies, melhor, várias características. Depende do seu doutinador favorito, né, de trabalho, ele vai apresentar uma característica. Então, temos várias características que formam o contrato de trabalho. Temos inúmeras, tá? Mas aqui eu peguei as mais comuns, tá bom? As que mais chamam a atenção e as que mais têm a mesma função entre os doutinadores. Vamos dar o seguinte, então, ó, primeira característica. Contrato de direito privado. Tá lá, ó. O contrato de direito privado, porque a essência do contrato, prestação de serviço, é natureza privada, inclusive quando o Estado é o empregador. Por esse caso, como particular, você tem privilégio entre o direito do trabalho. Ademais, os sujeitos do contrato são particulares. Então aqui, ó, primeiro requisito, né, primeira característica do contrato de trabalho é que ele é de forma privada, né? Veja, é uma relação entre empregado e empregador, só. Só o Estado, cadê? Não temos Estado aqui. É relação empregado e empregador. E aí eles vão discutir, ó, eu quero melhor salário, eu quero tal ponto, como regra geral, né? Vai ser assim. Eles vão discutir, ó, posso trabalhar das 8 às 18, então é uma relação meramente privada neste caso. Tranquilo? Continuando aqui, ó. Contrato sinalagmático, ó, que nome bonito para colocar no seu filho. Contrato sinalagmático porque dá sua origem a obrigações contrapostas ao equilíbrio, ainda que apenas formal, entre as prestações de ambas as partes. Esta característica parece ser considerado o contrato como um conjunto de direitos e obrigações para ambas as partes. Então aqui, ó, contrato de caráter sinalagmático. É o seguinte, esse contrato tem ambas as obrigações, tanto o empregado como o empregador possui obrigações. O empregado, chegar no horário, não faltar, cumprir a tarefa com zelo, né, dedicação, ética, temos várias obrigações do empregado. O empregador, por outro lado, nesse caso, ele também tem obrigações. Primeira obrigação principal do empregador, pagar o salário, obrigação principal, né? Também, zelar pela segurança do empregador, também é obrigação do empregado, tá? Então, dessa forma, ambas as partes possuem obrigações neste contrato. Não é só o empregado que tem obrigações, não é só o empregador que tem obrigações, ambas as partes possuem obrigações do contrato de trabalho. Tranquilo? Na sequência, contrato consensual, né? Tá lá, ó. Contrato consensual, em contraprestação ao contrato formal ou solene, com efeito, o contrato de trabalho exige apenas o acordo entre as partes, ou seja, um mero consentimento, independentemente de qualquer solenidade. Pode ser até tácito ou de forma especial, pode ser verbal, por escrito, se expresso ou repita-se, apenas tácito. Então aqui, ó, tem que ter um consenso, tá?
entre as partes. Empregado e empregador tem que consentir. Por exemplo, igual eu coloquei lá, chegar das 8 às 18. Ele tem que consentir, ó, eu quero fazer esse contrato. Não, não quero, tudo bem. Então não faço contrato, tem um consentimento entre as partes. Muito simples isso, né, pessoal? Tranquilo, né? Nada muito difícil por enquanto. Continuando aqui, ó. Contrato, instituto, persona. Tá lá, ó. Contrato, persona, pois necessariamente a pessoalidade em relação ao empregado. Ou seja, o contrato se forma em razão da pessoa do empregado. Como se sabe, não há pessoalidade em relação ao polo passivo do liame empregatício, sendo que a regra da despersonalização do empregador, que se fundamenta, por exemplo, a sistemática da sucessão de empregadores, conforme o artigo 10 e artigo 448 da CLT. O que quer dizer aqui é o seguinte, ó, Instituto Persona. Quando eu faço o contrato, por exemplo, eu fiz um contrato com o professor Pedro para ele dar aula aqui na faculdade. Beleza, o contrato é com o professor Pedro, com o empregado Pedro. Um dia eu estou doente em casa, né? Fiz um contrato comigo lá, falo o seguinte, vou mandar minha esposa dar aula. Vou mandar ela dar aula, posso? Não, porque o contrato de Instituto Persona é com a pessoa do empregado. Agora, a regra não se aplica a outro caso. Por exemplo, o empregador, eu fiz o contrato com a FAG, tá? Então, dessa forma, é só com a FAG esse contrato? Não, né? A FAG também não tem essa pessoalidade, não tem pessoalidade como sócio. Ah, então o meu contrato é com o João, que é sócio? Não, é com a empresa em si, de forma. Então eu posso receber a ordem do coordenador, posso receber a ordem também da FAG, lógico, né? Da empresa em si. Não vai entrar uma outra empresa aqui no grupo econômico aí, não. Mas a empresa não tem essa pessoalidade neste contrato. Continuando aqui, meus amigos. Contrato de trato sucessivo. Então tá lá, contrato de trato sucessivo, tendo em vista que as principais prestações de serviço, pagamento, salário, sucede-se de forma contínua no tempo. Por isso, costuma-se dizer que a relação de emprego é uma relação de débito permanente. Então aqui, ó, simples também, tá? Trato sucessivo entre empregado e empregador. Débito permanente, tá? Eu vou trabalhar e eu vou receber. Eu faço trabalho com zelo e dedicação, o empregador também cumpre suas obrigações. Então, de trato sucessivo. Não adianta eu vir aqui trabalhar das 8 às 18 e não receber salário, não é verdade? Até cabe uma rescisão indireta, artigo 442 da CLT. Quando o empregador não paga o salário, não cumpre com suas obrigações. Eu posso decidir o contrato de forma indireta neste caso. Tá? Dessa forma, é sempre de trato sucessivo. Ambas as partes têm a obrigação de cumprir o contrato. Beleza? Na sequência, meus amigos, contrato de atividade. Contrato de atividade, em contraposição ao contrato de resultado, sabe-se o contrato de trabalho, não interessa o resultado. Olha lá, não interessa o resultado do trabalho prestado, e sim a obtenção de energia de trabalho do empregado pelo tomador dos serviços, neste caso aqui, tá? Então é o seguinte, ó, o que é contrato de atividade, né? Neste caso aqui é muito claro. Professor, meu contrato tem que ter resultado, ou seja, eu tenho que gerar lucro, eu tenho que conseguir bater metas, não precisa, não é necessário o resultado. O resultado não cabe ao contrato de trabalho. O que cabe é a minha atividade. Eu cumprir as obrigações, eu fazer tal atividade, eu fazer tal coisa. Mas o resultado não faz parte deste contrato de trabalho. Tá? Basta a atividade neste caso aqui. Tranquilo? Estamos caminhando aqui, hein, pessoal? Tudo ok. Na sequência, contrato oneroso, lógico, muito simples. O contrato oneroso, pois pressupõe relação de sacrifício, concessão de vantagens econômicas recíprocas. O contraponto seria o trabalho gracioso, que não caracteriza vínculo empregatício exatamente pela ausência de onerosidade. Aqui é simples, né, pessoal? Tem que ter vínculo, tem que receber salário oneroso, tá? O contrato tem que ser de forma onerosa. Se for de forma gratuita, não é uma relação de emprego, não tem que se falar em contrato. Então sempre tem que ter uma onerosidade. Pode ser em pecúnio, pode ser em bens, pode ser em percentual do negócio, tudo isso basta para a relação de emprego ser de forma onerosa
Essa, né, essa é a característica do contrato de trabalho. Continuando aqui, contrato dotado de alteridade. O contrato dotado de alteridade porque o empregado trabalha por conta alheia. Isto é, por conta do empregador. Isso significa que o empregado simplesmente recebe o salário, não fazendo jus aos resultados do empreendimento, sejam eles positivos, lucros ou negativos, prejuízos. Daí decorre a assunção dos riscos de atividade exclusivamente pelo empregador. O que é isso? Seguinte, pessoal, ó, o contrato de trabalho tem que ser, né? Tá lá, não tem qualquer risco para o empregado. O empregado não tem qualquer risco em sua atividade. Ele pode trabalhar, professor, a economia está ruim, para o empregado importa? Não. Professor, o país está quebrado, o partido X ou Y quebrou o país, importa? Não. Pouco importa essa relação. Eu sou vinculado à empresa, tá? O risco é do empregador. Dessa forma, não tem aqui o contrato dotado de alteridade. Existe sim essa alteridade. Existe sim essa alteridade, que é o risco do negócio corre só para o empregador nesse caso. Ok? Objetivo, né? O objetivo do contrato de trabalho, como em qualquer contrato, é constituir em uma obrigação. Em relação ao empregado, nasce uma obrigação de fazer prestação de trabalho. Para esse empregador, se contrapartida, nasce a obrigação de dar, a de pagar salário. Então aqui, ó, o objetivo. Qual que é o objetivo do contrato? Muito simples aqui nesse caso. Se refere ao objetivo, nesse caso, né, de uma contraprestação, né, ter essa obrigação. Contrato de trabalho, risquinho, igual obrigação neste caso. Tá bom? Vamos adiante. Natureza jurídica do contrato de trabalho. Né? Qual que é a sua natureza jurídica? Então, ó, temos aqui, ó, deixa eu voltar, praticamente duas correntes. Corrente contratualismo ou anticontratualismo. Primeira corrente, tá lá, ó, acontratualista, tá lá, ó, não entende que existe contrato de trabalho. O empregador apenas impõe suas condições nesse caso. Então, veja, a natureza jurídica do contrato de trabalho nesse caso é muito simples, tá? Como é que forma? Qual que é a sua natureza como contrato de trabalho? Qual que é a sua essência, a sua gênese? O que forma esse contrato? Bom, temos várias correntes. A primeira corrente que trago aqui é a acontratualista, né? O que é isso? Muito simples. Para essa parte dessa corrente, fala o seguinte: não existe contrato de trabalho. Tudo isso é falso, é um golpe, né? Não tem contrato de trabalho. Por quê? Veja, não existe aqui contrato de trabalho, o empregador apenas impõe as suas obrigações. Quando você for procurar emprego, ou quando você for procurar emprego, o empregador vai colocar as suas obrigações. E você consegue modificar esse contrato? Como regra, não, né? O empregador chega na mesa e fala, ó, salário, R$10.000, horário das 8 às 18, intervalo tal. Você consegue, nesse caso, regulamentar o contrato de trabalho? Você consegue, ó, assim, em regra? Não. Então, para essa corrente aqui, ela é acontratual. Nem existe o contrato de trabalho, porque o empregador impõe a sua ideia neste caso. Continuando. Outra corrente, teoria institucionalista. A teoria institucionalista, aceita a manifestação de vontade, embora não lhe dê muita importância. Existe uma situação externa que obriga o empregado a laborar para o empregador. A própria sociedade cobraria a atividade produtiva do empregado e do empregador. Então aqui, ó, essa teoria aqui, institucionalista, é o seguinte, o que fala essa teoria? Muito simples, ó. Neste caso aqui, não tem obrigação de empregar o empregador. Não tem essa obrigação. Basta que, nesse caso, a própria sociedade surja a obrigação. Por que eu procuro emprego? Professor Pedro, cara, muito simples. Porque eu preciso, né, ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar o carro lá do ano, porque eu preciso me manter vivo, comprar alimentos. Professor, mas então você é capitalista, você quer gastar dinheiro? Não, então preciso só me manter.
financeiramente. Preciso comprar uma casa, preciso casar, enfim. Então, a própria sociedade empurra estas obrigações para o empregado. Dessa forma, não temos aqui, né, uma relação entre empregado e empregador. A própria sociedade, ela impõe as suas obrigações neste caso aqui. E não é o empregado e empregador que impõe as suas obrigações à sociedade. Por que eu procuro emprego? Para isso. Por que o empregador cria essa empresa? O empregador cria essa empresa por amor, para gerar emprego. Lógico que não, né? O empregador cria essa empresa para ganhar lucro, para poder se manter na sociedade, para poder comprar o carro do ano, para poder se manter financeiramente, para poder pagar a escola da filha, para poder, enfim, né? Comer, simplesmente se alimentar, né? Dessa forma. Então, para essa teoria, ele não tem a vontade do empregado e do empregador, tem a vontade da sociedade que vai obrigar esse contrato. Tranquilo? Na sequência, por fim lá, né, nossa teoria neocontratualista, que é a teoria atual, nos dias atuais, para ver essa teoria neocontratualista, em que a natureza jurídica do contrato de trabalho é contratual de direito privado neste caso aqui. Então aqui, ó, muito simples nessa teoria, tá, pessoal? Nessa teoria aqui, que é a teoria atual, né, em regra atual, é que é caráter privado. Empregado e empregador comungam o contrato de trabalho, realizam as suas obrigações neste caso. Dessa forma, existe sim o contrato de trabalho. Para essa teoria, existe sim o contrato de trabalho e ela é um vínculo entre empregado e empregador. Ambas as partes compõem as suas obrigações e deveres através, né, do diálogo ali, né, neste caso. Perfeito? Então temos três teorias da sua natureza jurídica. A primeira, neocontratualista, a primeira teoria lá, de que não existe, não é neocontratualista, a primeira é de que não existe a relação de emprego, a contrato de trabalho, existe apenas uma obrigação por parte do empregador, então não tem contrato de trabalho, porque tem vontade, tem obrigação do empregador. A segunda teoria, que eu errei várias vezes o nome, né, diz respeito a que não tem vontade do empregado nem do empregador, a vontade é da sociedade. E a teoria atual, que existe sim a obrigação de empregado e empregador, tá? O empregado pode muito bem se negar, ele precisa aceitar, mas ele pode se negar e não fazer aquele trabalho. Tranquilo? Então, ó, fechamos aqui então, ó, até não passa aqui mais, nossa aula de hoje, né? Tivemos aqui bastante tempo que conversamos aqui do aspecto geral. Então, pessoal, o que fica de importante e deve ficar atento aqui a alguns pontos dessa relação do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, então, é uma peça importantíssima. Pode ser verbal, de forma escrita. Alguns contratos têm que ser de forma escrita, por exemplo, o atleta profissional, o temporário, o aprendiz, tem que ser de forma escrita. Mas, em regra geral, não tem qualquer formalidade. O contrato de trabalho é diferente de carteira de trabalho, são coisas distintas essa relação, né? E temos várias naturezas e características. Temos várias características lá. Privado, consensual, instituto persona, oneroso. Temos essas características do contrato de trabalho. E por fim aqui, as suas naturezas desse contrato. Perfeito? Então, ó, fechamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Agradeço demais a presença aí, né, sua presença aí em casa nesse dia, tá? Nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, tchau.